Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos e chegou a hora de fazermos a Free Agency / Draft do Atlanta Falcons, o novo lar aí do Kirk Cousins, que vem forte para competir aí, francamente se torna aí um dos favoritos, se não o favorito a vencer a NFC Sul. É um elenco bastante completo, é um time que fez boas movimentações nas últimas duas Free Agencies. Terry Fontenot tá de parabéns aí com o gerenciamento do elenco. Tem boas escolhas de draft aí, com posição confortável para poder estar descendo, inclusive da número 8, para poder acumular mais escolhas e trazer muito mais talento para essa equipe. O time tem poucos buracos e entra aí bastante competitivo para essa temporada. É um elenco que eu gosto bastante e que passou por baixo do radar aí de muita gente. Então bora dar uma olhada aí como é que tá esse elenco estruturado. Grande trabalho aqui do Terry Fontenot construindo esse elenco. O Raheem Morris chega para ser o treinador, era coordenador defensivo do Los Angeles Rams, segunda passagem dele pelo Atlanta Falcons. Chegou a ser coordenador defensivo algumas temporadas atrás, porém assumiu como técnico interino e não ganhou o trabalho naquele ano. E agora retorna aí com uma moral muito alta para a equipe e levou também um dos assistentes do Sean McVay, o Zach Robinson, para ser o seu coordenador ofensivo. Então o time tem bastante expectativa e uma projeção bastante legal aí para esta temporada. A linha ofensiva é uma das melhores da liga, tem aí um dos melhores guards da NFL com o Chris Lindstrom. A dupla de tackles é bastante sólida, com Jake Matthews, um veterano bastante experiente, e Caleb McGarry. Temos também Matthew Bergeron, investiram uma escolha de segunda rodada neles no ano passado, e Drew Dalman, entrando em ano de contrato, não sabemos qual que será o destino dele, então draftar um center com certeza é uma possibilidade aqui, dependendo da posição e do valor. Wide receiver, que era uma posição carente da equipe aí nas últimas temporadas, né, principalmente depois de terem se despedido do Julio Jones e também do Calvin Ridley. Drake London tinha sido uma escolha de primeira rodada que não estava sendo muito envolvido aí no plano de jogo do Arthur Smith, né? Então, agora que ele sai, poderemos ver aí, quem sabe, o ressurgimento dos playmakers de Atlanta, com a adição de Darnell Mooney, muito obviamente para ser uma ameaça vertical para esse ataque, e Rondale Moore saindo do slot. E, claro, Kyle Pitts, não podemos esquecer dele. Acredito que seu envolvimento aí no jogo aéreo possa aumentar bastante. Então essa equipe tem bastante armas, né? Se a gente for considerar todos em campo ao mesmo tempo. Pode ser que a gente draft um wide receiver? Pode, dependendo de quem tiver disponível. Mas eu não consideraria logo de primeira, porque tem bons talentos em profundidade na classe. E esse time está bastante confortável, pelo menos ali no quesito NFC. Então, dupla de running backs é uma das melhores, com Bijan Robinson e Tyler Allgeier. Kirk Cousins, a nova casa aqui dele em Atlanta. Linha defensiva. Podemos aqui trazer algumas adições, com certeza. Eu penso aqui que tanto a posição de nose tackle, né, e defensive end estariam disponíveis. Eu, dependendo de quem estiver disponível, draftaria um nose tackle e moveria o Onyemata para jogar de defensive end, como ele jogava um pouco mais similar em New Orleans, né, com 4 homens na linha, ele não precisava jogar diretamente alinhado na frente da bola. Eu acho que ele tem capacidade aí de se mover um pouco mais para o lado e jogar entre o guard e o center, ou entre o guard e o tackle. E Grady Jarrett, que é um dos melhores jogadores dessa defesa. Arnold Ebiketie ainda tem que evoluir, dar o próximo passo como um jogador da NFL, mas é um prospecto aí que entrou com bastante hype no draft de 2022 e foi uma escolha de segunda rodada pelo Atlanta Falcons. Eu acho que ele ainda pode dar o próximo passo. Dupla de linebackers aqui do interior está bastante confortável, com Nate Landman e Kaden Ellis. Gosto bastante deles. O time também investiu uma escolha no Troy Anderson, bastante atlético, um pouco refinado tecnicamente. Pode ser que venha evoluir, mas gosto do prospecto em questão de potencial. Cornerback pode ser uma preocupação chave aqui pra gente. Claro que eu vou focar com certeza
mais no quesito linha defensiva e pass rusher, porque eu acho que são os pontos mais interessantes aqui para essa defesa. O time conseguiu um número legal de pressões no ano passado, só não conseguiu finalizar essas pressões e convertê-las em sacks, e perdeu boa parte aí dos seus pass rushers durante a free agency. Então, a dupla que temos agora, por enquanto, é Ebiketie e Lorenzo Carter. Na posição de safety, o time trouxe o Jessie Bates e ele foi um dos melhores safeties na temporada passada. Jogou demais, digno de All-Pro realmente. E J. Terrell, bom cornerback, caiu um pouquinho o seu nível de produção, mas ainda assim é um dos bons cornerbacks aí da NFL. Não me importaria de manter ele no elenco, mas a posição aqui de corner, ela tá um pouquinho carente. E de níquel temos aí o Mike Hughes vindo de Detroit. Então, bora pro draft. Começamos aí com a escolha número 8, com possibilidade de trocar, inclusive, dependendo de quem estiver disponível. E aqui, como eu disse, os Falcons têm bastante escolhas nesse draft, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolhas ao todo. E nas 5 primeiras são 6. Então dá 8 a 143. Então temos aí um posicionamento bastante legal. Temos 4 escolhas no top 100 e podemos fazer muito bom trabalho aqui, trocando ou não trocando. Então, bora pro draft. E o Romeo Doubs está disponível. Assim fica um pouco complicado, né? Qualquer um desses 3 wide receivers seria muito tentador aqui, né? E provavelmente existe a possibilidade de que um deles sobre realmente, né? Se a gente estiver falando de um cenário de 4 quarterbacks saindo aqui do top 10. E aí, no caso, J.J. McCarthy, Drake May, Jalen Daniels e Caleb Williams. Mas temos o Quinyon Mitchell disponível aqui também, que é um talento muito agradável. E muitos times querendo trocar, mas a gente não quer trocar com nenhum desses, né? Eu gostaria de trocar, teria que ser ali pela metade, entre a 13 e a 17, 18. Se nenhum desses times querem trocar, eu acho que a nossa escolha aqui realmente tem que ser o Romeo Doubs, e a gente esquece de wide receiver basicamente no restante do draft. Até porque os contratos aqui do Darnell Mooney e do Rondale Moore não deixam o Atlanta Falcons preso de forma alguma. Então, Romeo Doubs vai ser um wide receiver que com certeza já entraria para ser titular aí, junto com Drake London, seria uma dupla fenomenal. E aqui estamos na posição 43. Como eu disse, center com certeza é uma possibilidade. Temos que ver interior de linha defensiva também e pass rusher. Então, seriam aí as necessidades que precisaremos resolver. Como tem algumas que são muito mais prioridades aí do que a gente draftar um center agora com a 43, Zach Frazier não será a nossa opção, nem Tyler Nubbin, nem Peyton Wilson. Apesar do talento disponível, tem outros talentos em outras posições aqui que a gente gostaria de estar endereçando. Na posição de cornerback, nem tanto assim. Eu gosto do Sam Steele como slot. Eu acredito que inclusive ele pode jogar de safety. TJ Tampa não é assim um talento tão grande em comparação com outros jogadores, mas Braden Fisk é. Braden Fisk, ele poderia jogar ali sem a gente precisar mover o David Onyemata para o lado. Então, os dois trariam bastante flexibilidade jogando em ambas as posições, contribui com o pass rush, contribui com o jogo terrestre. Fora ele, o único que eu draftaria com esse quesito, assim, com a mesma paixão, com a mesma vontade, seria o Brandon Dorlus de Oregon, que eu acho ele inclusive um pass rush ainda melhor do que o Braden Fisk, mas o Braden Fisk tem um atleticismo muito superior e pode vir a se tornar um jogador um pouco mais completo. Então, Braden Fisk e Chris Braswell, eu acredito que a gente pode endereçar alguns outros pass rushers. Acho. Mas, como a classe de pass rush ela começa a ficar um pouco mais escassa quando a gente sai aqui dessas primeiras escolhas, né? Vamos ver o time que trocaria com a gente. Seattle na 81, nem a pau. Então, da posição de edge rusher, ela começa a ficar um pouquinho mais escassa aqui conforme a gente começa a descer, né? Braylon Trice, se sobrasse, seria uma opção interessante, mas não podemos arriscar. E como eu tenho uma alternativa para o Braden Fisk com o Brandon Dorlus, eu acho que é mais seguro aqui a gente draftar o Chris Braswell. E olha só, temos o Brandon Dorlus aqui disponível na 74.
Alguns cornerbacks já foram, o Kyrie Jackson saiu na 66, seria uma opção boa pra gente. Tem alguns outros cornerbacks aqui que eu ainda gosto bastante, então seriam o Renardo Green e o Jarrian Jones. O Andrew Phillips seria o terceiro desses três que eu gosto, mas Brandon Dorlus aqui é indispensável. Então, é a nossa escolha. Temos aqui opções de estar trocando ainda. Christian Haynes está disponível, embora a gente não precise de guard. Esse dedo chega a coçar bastante na gente pensar em draftar esse jogador. Mas olha só, temos o Gabriel Murphy aqui na 81. Draftamos o Chris Braswell, então não necessariamente precisaremos trazer um outro pass rusher logo de cara. Podemos adicionar mais profundidade lá embaixo, de repente com o Javon Solomon, de repente com o Nelson Caesar. Aqui eu de repente pensaria em trocar um pouco mais para baixo, com o Dallas Cowboys talvez, com o Green Bay Packers ou com o Pittsburgh Steelers. Então vamos tentar fazer uma troca. Vamos ver quem tem um arsenal mais interessante para trazer pra gente. O que será que conseguiríamos? Conseguiríamos a 126? Conseguiríamos. Eu acho que é uma troca interessante aqui. Escolhas de quarta rodada para frente, elas começam a perder um pouco do valor, embora até a terceira e início da quarta ali, eu acredito que tem um valor bastante importante. Mas para eles subirem basicamente 9 posições, tá de bom tamanho. Vamos fazer essa troca e torcer para os nossos cornerbacks estarem lá. Bernardo Green foi selecionado pelo Los Angeles Rams. Foi uma aposta, rodamos os dados, mas sabemos que pelo menos um dos três ainda está. Jarrian Jones, apesar dele ter tido mais sucesso no slot, eu acredito que ele ainda pode jogar do lado de fora. Muita versatilidade, excelentíssimo jogador, muito instintivo, bom contra o jogo terrestre, bom no slot, e é ele a nossa escolha aqui. A gente ainda pode draftar um outro corner mais pra frente, né? Temos algumas opções, como por exemplo o Cam Hart, Kamal Hayden e Josh Newton, né? Então, dependendo de quem tiver disponível, inclusive até o Kellen King. Para quem acabou vendo os outros vídeos aí, eu sou um acreditador, eu sou um fiador aqui do Kellen King. Eu acredito que ele é capaz ainda de voltar à forma dele de 2022. É um ótimo jogador e vai valer muito a pena para qualquer time que consiga fazer isso. Eu acho que o Raheem Morris conseguiria ser uma dessas pessoas. Então, sobrando aqui, podemos novamente pensar aí na posição de safety, podemos pensar na posição de cornerback. Já endereçamos basicamente quase todas as posições de necessidade e trouxemos um baita de um wide receiver, né? Então, aqui vamos ver os safeties disponíveis. Sione Vaki, eu até gostava dele, mas eu tô começando a ficar um pouco controverso em relação a ele. Tyke Smith, ele é um safety disfarçado de linebacker, então poderia ser interessante aqui pro Atlanta Falcons. É alguém que tem experiência de jogar no slot também, então poderia trazer bastante versatilidade. Uma secundária com Jesse Bates, com Jarrian Jones, com Tyke Smith, eu acho que traria muita versatilidade aqui para esta equipe. Fora isso, a gente teria o Javon Solomon aqui em opção, mas a gente acabaria ficando um pouco mais escasso em safeties depois pro final da rodada. Então, eu acho que o Tyke Smith é um talento aqui que vale a pena. O Javon Solomon com certeza também é um talento que vale a pena, mas já endereçamos a opção principal de pass rush, então a gente pode adicionar um cara que seja muito mais para situações óbvias de pass rush e situações de blitz mais para frente. Então, Tyke Smith entra aí para o Atlanta Falcons com a escolha 126. Eis que aqui temos as nossas opções. Kamal Hayden ainda está disponível. Temos o McKinley Jackson também, um jogador que eu gosto bastante. E como com essa nossa última escolha a gente draftou um safety, eu acho que aqui a gente poderia, quem sabe, até de melhor jogador disponível. Leonard Taylor seria uma boa opção aqui. Claro, a gente abriria a mão de estar draftando um dos corners que a gente gosta bastante, acreditando que eles podem estar disponíveis mais para frente. Eu acho que eu não quero correr esse risco, então eu vou draftar o Kamal Hayden e passar no Leonard Taylor.
E eu acho que eu fiz a escolha certa, porque nenhum dos cornerbacks estão disponíveis aqui. Nem Josh Newton, nem Kellen King já foram escolhidos. Agora a gente pode pensar em melhor jogador disponível, né? Então, como a gente pulou de draftar um jogador de linha defensiva, Nelson Ceaser também acho que foi escolhido, né? E era a nossa outra opção. Não, Nelson Ceaser está aqui. E é ele que a gente vai escolher então. Temos aí Poderíamos draftar o Christian Boyd? Poderíamos. Mas eu quero adicionar um pouco mais aí de profundidade no quesito do pass rusher, porque eu acho que foi uma deficiência do Atlanta Falcons. E ainda assim, dentro dessa deficiência, o time perdeu as suas melhores peças de pass rusher na free agency, né? Então, Nelson Ceaser entra aí para a equipe e estou bastante contente aí com este draft. Atlanta Falcons está numa posição bastante confortável. Eu acho que, sinceramente, eles entram como um dos francos favoritos aí para disputar a NFC Sul e de repente conseguir uma vitória na pós-temporada, né? Vão competir peito a peito com o Tampa Bay Buccaneers. E eis que está o nosso draft aqui. Romeo Doubs é um dos melhores wide receivers dessa classe, sem sombra de dúvidas. Fica até difícil assim separar ele do Malik Nabers em questão de talento. Marvin Harrison é incontestável, mas eles não ficam muito atrás. Chris Braswell, alguém com grande potencial de ser um bom pass rusher, pode contribuir também no jogo terrestre, mas a sua principal ferramenta é apressar o passe. E Brandon Dorlus também pode contribuir com o jogo terrestre? Pode, mas ele é fenomenal, extremamente técnico, ele tem um arsenal muito bom para quem apressa o passe pelo interior da linha. Ele consegue se livrar bastante de quando ele é dobrado em marcação. E gosto muito, muito, muito desse cara aqui. Então eu acho que o time que draftar ele vai ser muito feliz. Jarron Jones também. Esses 4 jogadores são dos meus favoritos do draft. E Jarron Jones, sem dúvida, tô muito alto nele. Gostei muito do que eu assisti dele de Florida State, principalmente esse ano, né? Que foi movido para o slot e se mostrou um slot muito, mas muito instintivo, muito bom. Aqui na 109, Tyke Smith para trazer um pouco de versatilidade junto com Jarron Jones e Kamal Hayden também. Eu gosto da secundária dos Falcons com o Tyke Smith, porque ele traz versatilidade para jogar com o box lotado, mas também podendo ser movido para o slot. Então, para uma defesa que gosta bastante de disfarçar suas marcações, eu acho que trazer esses jogadores aí com versatilidade, que tem experiência em mais de uma posição, é muito, mas muito interessante. Os Falcons gostam de fazer isso. Não sei como vai ser agora com o Raheem Morris, mas eu acredito que o time vai conseguir aproveitar do talento que já tem. E Nelson Ceaser, um jogador que teve 2 dígitos de sacks aí na temporada do college, entra como um outside linebacker com habilidade de pass rusher e um jogador que pode ser de início um pouco mais rotacional, em situações óbvias, terceiras descidas longas, primeiras descidas de repente, mas entra aí para adicionar profundidade para uma das maiores carências que foi dessa defesa no ano passado. E é isso. O que você achou aí, torcedor do Atlanta Falcons, desse draft? Eu acho que o time está numa posição muito, mas muito confortável, tanto para trocar quanto para escolher os melhores talentos. Tem bastante escolhas, então não necessariamente precisa trocar. E eu acho que entra aí como franco favorito para vencer a NFC Sul esse ano, com um belíssimo desempenho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você faria alguma coisa similar, se faria diferente, qual é a sua opinião. Um grande abraço e tchau!